Olá, tudo bem contigo? Olha eu aqui, professor Fabiano Pereira, para corrigir mais uma bateria de questões de direito administrativo e te mostrar que o direito administrativo não tem nada de difícil, é muito simples, é muito fácil, desde que você estude o direito administrativo de forma correta. E eu estou aqui agora para te trazer 3 questões que você vai perceber que são questões bem peculiares, não são difíceis, são peculiares. E se você realmente tiver adotado algumas estratégias de preparação, se tiver estudado o conteúdo de forma correta, você vai respondê-las com muita clareza. E antes de a gente começar, clica aqui, se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, viu? Essa é a sua participação para o nosso canal crescer. E aí eu tenho um compromisso com você. Quanto mais crescer, mais conteúdo de qualidade de forma gratuita eu vou disponibilizar aqui. E você sabe muito bem como é que funciona o nosso curso. Dá um pause quando a questão aparecer na tela, responda, só depois você vai ouvir os comentários. E depois você coloca aqui, quais são as respostas que você tem na questão. Letra A, letra B, letra C, coloca aqui nos comentários. Porque eu vou acompanhar esses comentários, porque eu preciso saber quais questões o pessoal está errando mais, está errando menos, para eu selecionar as próximas questões de acordo com esse feedback que você está me passando. Combinado? Então vamos lá. Vamos resolver as questões de hoje. São 3 questõezinhas da FGV. Olha só. Antônio tomou posse como prefeito do município Beta e convidou seu amigo João, empresário do ramo hoteleiro e pessoa de sua inteira confiança, para chefiar determinada repartição pública. Aqui eu já posso ter em mente o seguinte. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que João. Veja só. João é o empresário do ramo hoteleiro. João nunca fez um concurso público. Pelo menos eu não consigo extrair essa informação aqui, tá? Então por aqui eu não consigo extrair a informação de que João já tenha feito um concurso público na vida. Então vamos lá. Somente pode ser nomeado caso seja aprovado em concurso público. É óbvio que não. Por quê? Porque João, mesmo nunca tendo feito um concurso público na vida, ele pode ocupar um cargo de provimento em comissão, que também é chamado de cargo de confiança. Somente para ocupar cargo público de provimento efetivo é que João dependeria de aprovação prévia em concurso público. Então a letra A está errada. B. Somente pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Certinho. Cargo em comissão, que também é chamado de cargo de confiança. E não confunda o cargo de confiança com a função de confiança. Função de confiança é só para quem já é detentor de cargo de provimento efetivo. Então, função de confiança somente para quem é detentor de cargo de provimento efetivo. E cargo de confiança para qualquer pessoa. Somente pode ser nomeado para exercer uma função de confiança. Não. Por quê? Porque função de confiança tem que ter antes um cargo de provimento efetivo. E João não tem, João é empresário. Pode ser nomeado para ocupar um cargo de provimento efetivo? Não, porque isso depende de aprovação em concurso público. Pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão ou exercer uma função de confiança? Errado. Cargo em comissão, sim. Porque cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa. Função de confiança, não. Para exercer de função de confiança, tem que ser antes o quê? Tem que ser antes um ocupante de cargo de provimento efetivo. Então, questãozinha muito básica, muito simples. Resposta, letra B de bola. Tá bem? Continuando. Questão 23. Concurso para técnico superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, concurso de 2019. Maria, servidora pública, foi aposentada por invalidez. Ocorre que, um ano depois, após se submeter a um tratamento específico, foi totalmente curada, o que a levou a pleitear o retorno ao serviço ativo. Para que Maria possa retornar ao serviço ativo, deve ocorrer qual forma de provimento? Essa foi relativamente simples. Deve ocorrer a chamada reversão. Resposta, letra A. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que essa questão foi de um concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então para você respondê-la, você teria que conhecer as peculiaridades da reversão lá no Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Mas, na Lei 8.112/90, a gente também vai encontrar algumas informações sobre o Instituto da Reversão. Isso acontece em todo o Estatuto, mas às vezes tem algumas peculiaridades que são diferentes. Mas deixa eu te explicar em termos gerais como é que funciona a reversão.
Lá no Estatuto Federal, na Lei 8.112/90, por exemplo, nós temos duas espécies de reversão. Nós temos a reversão a pedido do servidor e temos a reversão que parte de ofício, de decisão da administração. Então vamos lá. Reversão de ofício. O que acontece? Reversão de ofício é no sentido de que a administração é que determina que aquele servidor volte à ativa. Vamos pegar o caso da Maria. Maria tinha contraído uma doença grave. Passou pela avaliação de uma junta médica oficial e os médicos concluíram que Maria não tinha condições de continuar trabalhando. Maria tinha que ser aposentada por invalidez. Aquela doença era grave. Se ela continuasse trabalhando, o processo poderia se acelerar e culminar, inclusive, na morte dela. Então ela teve que se aposentar para se dedicar exclusivamente ao tratamento. Cara, sei lá, depois de um ano, ela passou de novo pela junta médica oficial e a junta médica oficial constatou que ela estava curada. Foi quase que um milagre, porque era uma doença muito grave. Um ano depois, ela já estava curada. 100%. Maria, sei lá, tinha 40 anos de idade. Não fala, né? Vamos supor que ela tinha 40 anos de idade. Poxa, você acha que a administração vai permitir que uma pessoa com 40 anos de idade, 100% apta ao trabalho, continue aposentada? Mas não vai mesmo. Recebendo dinheiro público? Não vai mesmo. Então, se a junta médica constatou que aquela doença que justificou a invalidez não existe mais, Maria estará obrigada a retornar à ativa. Isso é a reversão. Temos a segunda hipótese, que é a reversão a pedido do servidor, que está prevista lá na Lei 8.112. Aqui eu já estou indo mais além, já estou falando da esfera federal, que é o geral. Lá na esfera federal, quando o servidor se aposenta, se ele perceber que a aposentadoria não era bem aquilo que ele queria, ele pode pleitear a reversão, ou seja, o retorno ao trabalho. Só que aí tem que passar por uma decisão discricionária da administração pública. É a administração pública que vai decidir se a reversão é conveniente ou não. É a administração que decide. Às vezes, para a administração, não é conveniente aquela reversão. Ok? Então, a administração vai dizer, ó, indefira o seu pedido, tchau. Ah, que não sei o quê. Indefira e ponto final. Só que antes mesmo da administração analisar aquele pedido, tem que existir cargo vago. Se não existir cargo vago, a administração já vai indeferir de plano, não vai nem avaliar a conveniência e oportunidade. Já vai indeferir de plano. Não existe cargo vago, então indefiro. Acabou. Então são duas as hipóteses de reversão. A pedido e de ofício, quando a junta médica oficial constata que o servidor já está apto ao trabalho. Aquela doença que justificou a invalidez não existe mais. Ok? Então a resposta aqui, não há dúvidas, é a letra A. Continuando. Próxima questão é a questão de número 24, é isso mesmo. Questão de número 24. O prefeito do município Alfa comunicou à sua assessoria que almejava criar um serviço de assistência social destinado à população carente. Ao analisar os 3 bens públicos disponíveis, consistente, primeiro, em uma praça pública, segundo, em uma repartição pública vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, em pleno funcionamento, e terceiro, um prédio desocupado que há muitas décadas, que há muitas décadas sediara uma inspetoria fiscal. Determinou que o serviço fosse instalado no bem dominical. Preenchem a característica indicada pelo prefeito municipal os bens referidos somente em... Gente, então vamos lá. Olha só. Deixa eu destacar aqui, ó. Quero te mostrar o seguinte. A questão versa sobre bem público. Nós temos 3 grandes categorias de bens públicos. Nós temos o bem público dominical. Bem público dominical é aquele que, apesar de ser público, não está sendo utilizado com nenhuma finalidade específica. É um bem que está ali, jogado às traças. Não está sendo utilizado para nada. Por exemplo, uma viatura que está apodrecendo no pátio. Ela tinha um problema no motor, não consertada, está apodrecendo no pátio. Ali é um bem dominical. Um lote vago, que o pessoal está jogando lixo, né? O lote pertence ao município, mas estão jogando lixo, não estão cuidando. Aquilo é um bem dominical. Temos os bens chamados de bens de uso comum do povo, aqueles que podem ser usados por todas as pessoas de forma indistinta. Praças, ruas, avenidas, são bens comuns, de bens de uso comum do povo. E temos os bens de uso especial,
que é um bem público que está sendo utilizado especificamente como um meio para a prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços públicos. Por exemplo, o prédio onde hoje está instalada a Secretaria da Fazenda é um bem de uso especial. Uma viatura que está circulando pelas ruas para garantir a segurança pública é um bem de uso especial. Por quê? Porque tem uma finalidade específica de satisfação do interesse público. Está sendo utilizado aquele bem. Então é bem de uso especial, especialmente utilizado para a satisfação do interesse público. Essas são as 3 categorias de bens. Então aqui o prefeito, ele queria criar um serviço de assistência social. É o que está escrito aí, tá bem? E aí, ele quer que seja utilizado um bem dominical para a instalação desse serviço. Dentre esses bens que foram relacionados aí, qual pode ser considerado bem dominical? Primeiro, uma praça pública. Praça pública não pode ser considerado um bem dominical. Por quê? Porque é bem de uso comum do povo. Praça pública é bem de uso comum do povo. Repartição pública vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda é bem de uso especial. Está sendo utilizado para aquela finalidade de servir de sede da Secretaria Municipal da Fazenda. Um prédio desocupado, que há muitas décadas sediaram a inspetoria fiscal, mas hoje está vazio. Então o prédio desocupado, não há dúvidas, é um bem dominical. Não está sendo utilizado para nada, ele está desocupado. Então, preenche a característica indicada pelo prefeito, ou seja, ser bem dominical, apenas a letra C. O bem desocupado, o imóvel desocupado. Então a resposta é a letra C. Ok? Então fica aqui dado o meu recado para você. E lembre-se, dúvidas? Clique aqui no canal, se inscreva. Porque é muito importante, quanto mais o nosso canal crescer, mais conteúdo de qualidade para você. E aqui embaixo deixei um link para você clicar e fazer o download, se é que você não fez ainda, de um presente que vai ajudar muito no seu processo de preparação. Pode clicar lá, tenho certeza que você vai gostar. Bons estudos e a gente se vê em breve. Até mais!